Oi, gente, começando mais um vlog por aqui. Eu tô bem animada pra começar esse vlog porque eu preciso finalizar o planejamento do livro. Na verdade, faz muito tempo que eu vim aqui falar sobre o projetinho pra vocês, só que o problema tá sendo o tempo, porque vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que lá no início do vlog que eu gravei, acho que foi do primeiro vlog, eu falei pra vocês que eu estava casando e tudo mais, estava atrapalhando um pouco a minha produtividade, enfim, coisas de estresse, ansiedade e tudo mais. Mas agora não, agora eu tô menos ansiosa, mas ao mesmo tempo eu estou com muita coisa do meu trabalho para fazer. Para quem não sabe, eu sou professora, então eu a todo momento estou com demandas da escola. Eu trabalho em 2 escolas, então eu tô com várias demandas para fazer e isso tá me deixando um pouco atarefada e tudo mais. Eu comecei a academia também, então de qualquer forma eu estou dando algumas desculpas para não finalizar esse planejamento do livro. Porém, há algumas semanas atrás eu encontrei um aplicativo perfeito para planejamento. Eu estava em busca de um aplicativo em que eu pudesse fazer a escaleta de uma forma mais prática, né, para eu poder levar para os cantos, para ser mais fácil para me visualizar, realmente efetivar a escrita do meu livro. E eu encontrei esse aplicativo, que é um aplicativo maravilhoso, e eu tô pretendendo fazer uma série de vídeos aqui explicando cada tópicozinho desse aplicativo, para que vocês realmente saibam utilizar, o que vocês vão colocar em cada tópico, coisas do tipo, porque embora ele seja muito intuitivo, ele é um pouco confuso às vezes, principalmente porque ele é muito detalhista. Então vão ter passos do planejamento em que você tem que colocar detalhes que às vezes você não lembra ou que você não pensa sobre sua história, e ele vai te ajudar a pensar dessa forma, né, algo mais detalhista mesmo, para que você entenda a sua história como uma coisa e não necessariamente como algo abstrato. Mas eu tô amando, eu não tô usando tudo que tem ali, porque o meu livro é um romance, então eu não tô usando tudo que tem ali, mas para quem vai escrever fantasia é perfeito, é maravilhoso. E eu vou levar vocês junto comigo nesse planejamento, mostrar vocês como é a interface desse aplicativo, vou dar a dica desse aplicativo para vocês, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma série de vídeos explicando cada passo a passo desse aplicativo para vocês e mostrando como é que vocês vão colocar o que em cada coisa, sabe? E explicando necessariamente quais são os tópicos, o que é que ele quer que você bote, o porquê você precisa botar aquilo, qual a importância daquilo para sua história e tudo mais. Algo que não explica tanto no aplicativo. Vai ter uma aba lá que vai ter vários subtópicos cheios de perguntas assim, e que às vezes você fica confuso e não sabe o que colocar e não tem nenhuma explicação. Então é importante que eu traga esses vídeos pra vocês, pra mostrar como é que funciona. Não tá sendo patrocinado, até porque, né, minha gente, não faz nem sentido, mas é um aplicativo que eu acho que vai ajudar muito vocês. Não é pago até o momento, então acho que vai dar super certo. Então, bora lá. Eu vou deixar vocês aí, e eu acho que na edição eu coloco pra vocês no aplicativo e tudo mais. Mas vou mostrar a vocês, basicamente, como é que funciona esse aplicativo. Deixa eu só dar uma abridazinha aqui nele. O nome dele é Criador de Enredos. E aí eu tava, como eu falei pra vocês, eu tava querendo um aplicativo que eu conseguisse utilizar os flashcards de uma forma que eu pudesse posicionar eles de uma determinada forma, sabe? Então, se eu não quisesse o flashcard 22 ali, eu poderia colocar ele no primeiro, sabe? Então, pra mim, ia ser mais fácil do que estar com ele nas notas do celular, né? E a ideia da escaleta é exatamente isso, é você escalar ao longo do seu processo criativo as partes que vão ficar melhor em cada canto e tudo mais. Pra você que não sabe, que você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu tenho um vídeo só falando sobre escaleta e como eu faço a escaleta de forma física, mas eu explico direitinho como é que você pode fazer essa escaleta para ajudar você na criação do seu livro, do enredo da sua história e planejar isso de forma mais assertiva e tudo mais. Então eu adoro o planejamento de roteiro, eu adoro utilizar planejamento de roteiro para fazer a minha história, principalmente porque eu consigo visualizar as temáticas principais dos capítulos antes mesmo de escrever. E aí, quando chega naquele determinado capítulo, eu entendo se eu vou continuar com aquilo ou não. E muitas vezes eu acrescento mais coisas, eu retiro mais coisas, muitas vezes eu retiro aquele capítulo inteiro, outros eu adiciono um capítulo ali, e a escaleta ela vai me dar essa visualização geral. Antes, né, quando eu estava escrevendo Nasce a Liberdade, que é o primeiro livro que eu publiquei na Amazon, eu tinha um quadro, né, feito de
isopor no meu quarto e eu colocava as fichazinhas, que eram as fichas de flashcard mesmo, eu cortava ela no meio e posicionava onde eu queria. Então, muitas vezes eu mudava um de lugar, rasgava uma porque eu não queria aquele capítulo, tirava um tópico dentro dos capítulos do flashcard e tudo mais, né? Porque basicamente a ideia é o seguinte: eu pegava um flashcard, eu cortava a folha de flashcard, colocava lá capítulo 1, por exemplo, e colocava as informações principais daquele capítulo. Então, eu coloco basicamente os tópicos principais daquele capítulo naquele flashcard, e assim sucessivamente. Então, vamos supor que no capítulo 7 eu não quero que ela faça tal ação que eu coloquei ali no tópico. Então, eu risco apenas aquela ação. No capítulo 8 eu não quero que ela faça nada daquilo, eu quero que ela faça outra coisa. Então, eu pego aquele flashcard, rasgo e crio outro. Ou realmente só retiro aquele capítulo do meu livro. Então, é muito dinâmico e é muito prático mesmo você utilizar esse tipo de organização, porque você vai visualizar e vai entender basicamente como sua história vai acontecer, principalmente quando você leva em consideração as técnicas de escrita criativa, né? Então, a técnica de roteiro que eu utilizo, que é a escaleta, ela é primordial para a minha história. Então, eu posso fazer nada na minha história, mas eu preciso fazer a escaleta, porque ela é a minha principal fonte, assim, de planejamento do meu livro. Quando você quiser criar mais um enredo, você vai clicar aqui em adicionar enredo, que é na lateral, e aí depois você clica na aba, né, que você criou, coloca um título se você quiser, um subtítulo se você quiser, enfim. De forma geral, ele vai dar essa interface pra gente. Nessa interface, a gente vai ter plot, mundo, base, pessoa, tema e geral. No plot, você vai colocar essas informações que ele está dizendo aqui. Então, introdução do personagem, reflexão sobre o tema, acontecimento, elementos adequados ao gênero, desenvolvimento de relacionamento, o problema se torna mais sério ou superficial, conscientização, decisão e crescimento, começa a resolver problemas finalizando. Então, vocês percebem que nesse primeira aba tem muita informação e às vezes ele não vem explicando o que é que você pode colocar ali. Então, por isso eu quero fazer uma série de vídeos aqui explicando cada passozinho, o que é que você vai colocar, o porquê, a técnica que você pode utilizar para criar essa perspectiva, como é que você pode utilizar isso na sua história, por que é importante. Então, tudo isso eu queria explicar para vocês. Porque para mim, que já conheço, que já estudo, que já faço muitas coisas relacionadas à escrita criativa, para mim é fácil chegar aqui, escrever e colocar o que eu quero e entender o que é que ele tá querendo passar pra gente. Para quem é leigo, que não sabe utilizar esses tópicos, vai ficar mais difícil, entende? Então, eu pensei que eu poderia explicar para vocês, tá certo? Então, a primeira aba, plot. Segunda é mundo. Então, vocês têm essa interface aqui do mundo e aí você começa a perceber e a criar esses tópicos a partir da criação do seu mundo mesmo, do porquê a história ela vive naquele determinado espaço e o que o espaço ele vai ser para a história, ao mesmo tempo tudo que relaciona com o personagem, com espaço-tempo, com o mundo e tudo mais. Então, isso aqui, gente, é muito bom para quem vai escrever fantasia, romantasia, ficção científica, porque isso vai dar o pretexto para que você consiga realmente adicionar elementos à sua história que são bem específicos, que na verdade a gente não lembra na hora de criar uma história, e quando chega na parte de escrever você vai ficar confuso, sabe? Porque você não planejou isso antes. Então é importante que você coloque isso na sua história, que você escreva exatamente as partes daqui do mundo, para que você consiga desenvolver. Eu não usei muito essa parte do mundo, porque a minha história, mesmo que se passe em uma cidadezinha fictícia, ainda assim ela não tem tantos elementos estruturais e, sabe, elementos fora do normal, como um mundo de fantasia, porque é um romance. Então, para quem vai escrever fantasia, ficção científica, romantasia, aqui é o bálsamo para vocês se deliciarem, criar o mundo de vocês, tá certo? Então, aqui você vai encontrar como, por exemplo, quando a história se passa, qual é a visão do mundo cultural principal, em que lugar essa história progride, seus elementos originais do arquétipo da história, que são coisas que você olha assim e diz, meu Deus, o que é isso? Mas eu vou explicar pra você. Plot twist, uma visão geral dos incidentes importantes que ocorrem no passado. Que termos ou frases são usados nesse mundo? Isso é primordial caso você escreva fantasia, gente. É sério, isso aqui é perfeito. Então, no mundo é isso, e você vai tendo várias outras coisas também, caso você queira adicionar mais coisas referentes ao seu mundo. Aí nós temos a base, e na base eu coloquei aqui
o que eu queria desde o início, que é a escaleta. Porque aqui, lá na lateral, tem essas linhas aqui, que é onde eu consigo arrastar ele para um lado ou para o outro. Então, era isso que eu queria, sabe? Então, na base, eu vou criar as escaletas do meu livro, foi isso o porquê que eu baixei esse aplicativo e o motivo de eu ter amado todo essa interface e tudo mais. Temos pessoas, então pessoas vai criar o seu personagem. Dentro de pessoas vai criar a abazinha da personagem, então eu criar a abazinha da minha. E lá dentro tem várias perguntas para você responder com relação ao seu personagem. Então, por exemplo, tem papel da história, gênero, idade, como ele fala que é importante para caso você vai escrever um ponto de vista. Então você vai ter que adicionar ali o que o seu personagem ele gosta de falar, sabe? Como é que ele fala, quais são as gírias que ele usa, qual é a entonação que ele fala, sabe? Marcação linguística. Então tudo isso faz parte da criação de POV do seu personagem, caso você queira escrever em vários pontos de vista, né? Caso você queira escrever apenas em um ponto de vista, que no caso será a terceira pessoa, ainda assim é importante que você coloque isso, porque, querendo ou não, você vai sempre estar em ponto de vista de um personagem ou, a depender do capítulo, de vários personagens. É importante você acrescentar isso na sua história e colocar isso como planejamento também, porque é válido, tá? Então, além de tudo, tem personalidade, o que causou isso. Então, algo que eu amo nisso é porque ele coloca o que é que ele faz e o que causou isso? Porque tudo é causado, né? A gente vive numa sucessão de causa e efeito. Então, para que ele seja assim, o que é que causou isso? Para que ele goste disso, o que é que causou isso? Então, é importante que você coloque para criar um personagem mais consistente. E isso vai fazer com que você também entenda esse personagem de uma forma mais real, mais humana. Além de pessoa, tem tema. Então, no tema nós temos, e é aí que eu não entrei, né, que eu não escrevi nada, e é essa parte que eu vou fazer com vocês, que é agenda temática, itens que simbolizam o tema, porque esse tema pode ser interessante, e o que nesse tema lhe interessa, opinião principal sobre o tema. Então, o tema da história é o que vai englobar a história por trás do livro. Qual é a mensagem que você quer passar, além daquela que está sendo explícita, sabe? Então, é muito legal. Aí nós temos aqui, ó, terceira opinião de uma maneira positiva, mas também entendo a opinião negativa. Então, a gente tem desde a base do livro em si, né? Desde o seu primórdio, assim, do livro, nome do livro, com a sua ideia, até a parte de arquétipo da história mesmo, de você entender aquela história como algo e você colocar aquilo no planejamento para criar realmente esse algo, né? Para que esse algo seja realmente fortemente adicionado ali na sua história, que você consiga ter essa ideia e não mais ficar tão abstrato ao ponto de você não desenvolver uma história profunda, uma história boa e tudo mais. E aí nós temos o tema geral. O tema geral você pode utilizar ou não pode utilizar, mas aí você pode criar como se fosse uma parte do Notion, sabe? Que você vai colocar capa, contra capa, vai colocar alguns elementos. Você pode colocar, por exemplo, imagem aqui, criar configurações de tag para que você ache mais rápido ou que você entenda o que aquela pasta está querendo expressar. Você pode adicionar pastas, tudo isso vai ser importante para que você crie essa formatação e que você visualize também. Então é como se a gente tivesse o Pinterest, o Notion e todas as ideias e criações de personagem, de mundo dentro de um espaço só. Então foi isso que eu fiquei apaixonada nesse aplicativo, tá? Eu ainda não vi ninguém falando sobre ele aqui na internet. E se você está vendo esse aplicativo pela primeira vez, cara, me segue, porque eu vou destrinchar ele, fazer vídeos destrinchando esse aplicativo para você entender como é que sua história vai funcionar e como isso pode acrescentar no seu enredo, fazendo com que você crie histórias extremamente coesas e que faça sentido na cabeça do leitor, tá? Então, me segue, porque eu vou destrinchar esse aplicativo para você, para que você entenda realmente o que colocar em cada parte. Ok, beleza. Esse é o aplicativo. E eu agora vou fazer a parte que falta, que é o quê? Eu preciso criar, que é a parte que vai demorar muito, porque tem muitos tópicos dentro da criação de personagem. Então, eu vou ter que criar, pelo menos nesse início, nessa primeira versão, a personagem principal e o personagem principal, lembrando que o livro é um romance, então eu preciso criar esses dois personagens. Depois, ao longo da história, eu posso ir criando os outros personagens secundários. Então, eu posso ir criando
tal pessoa, fulano de tal. Eu quero falar os nomes a vocês. Mas, no primeiro momento, eu preciso de fato criar ele e ela. Ela, eu já preenchi todas as informações. Ele, eu vou preencher agora, tá? E aí, posteriormente, eu vou ao tema, que é exatamente essa agenda temática, que simboliza o tema, que são coisas mais abstratas que eu quero englobar na minha história, porque, querendo ou não, o enredo vai se passar em uma cidadezinha fictícia. Então, para isso, eu preciso realmente englobar e deixar bem encaixado, né? Para que não fique nenhuma ponta solta. E aí eu vou fazer o geral, que seria as imagens, as pastas com informações visuais, música e tudo mais que eu quero realmente acrescentar aqui para que seja um pouco mais visual mesmo, né? Para que eu consiga enxergar e entender a história como algo melhor visto. E é isso, gente. Então, bora lá! Aqui que é extremamente importante é o fato de quando eu criei o personagem, que eu não tinha visto quando eu tava criando a minha personagem principal, quando eu tô criando agora o personagem principal, eu vi que tem pontos relacionados. Então, quando eu clico em pontos relacionados, vai logo para a escaleta do livro. Então, eu posso adicionar essa parte, né, que fala sobre o meu personagem nas escaletas onde ele é o ponto de vista. Então, isso é muito legal quando você vai interligar as situações, que quando você precisar de uma informação que é literalmente aquilo que você precisa, quando você vai precisar de informação que está em outra página, você vai diretamente a ela, sabe? Isso é perfeito. Eu vou mostrar a vocês depois, quando eu for falar dessa parte. Dei uma pausa agora. Estou almoçando. E eu tô na parte da história, né, da criação dos personagens, em que fala sobre os aniversários. Então, até isso tem, galera. Até a parte do aniversário tem. A minha personagem, ela vai ter 28 anos e o meu personagem, ele vai ter 30 anos. Então, eu coloco os aniversários e tudo mais, e eu fiquei muito naquela vibe de Fernando Pessoa, que ele criava toda uma astronomia, eu nunca lembro, mas ele criava todo o mapa do personagem astral, sabe? E eu acho isso incrível. Ele era muito inteligente, ele amava essas coisas, e todos os heterônimos dele, ele criava isso, sabe? Eu achei isso maravilhoso, eu me senti muito Fernando Pessoa agora, criando aí os aniversários, o mapa do meu personagem. E é muito incrível essa parte aqui, porque você se sente um pouco mais próxima do seu personagem mesmo. Então você vai criando aquela perspectiva. Parece que as coisas vêm com os pensamentos e as perguntas, sabe? Daqui do planejamento. Então, basicamente, às vezes você não escolhe que aquilo seja para o seu personagem. Às vezes você lê e já vem na sua mente. É incrível, parece até algo relacionado a outro mundo, sabe? Tipo, algo espiritual, que tem uma pessoa aqui, ou o personagem está cochichando no seu ouvido, falando que o que ele quer, o que ele não quer pra história. Tem uma pergunta aqui que foi muito isso. Então, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, que é muito bonita a pergunta, eu achei ela bonita. Não parei pra pensar sobre isso, e quando eu li, isso já veio da minha mente, sabe? Então foi muito instantâneo e exemplifica muito isso que eu falei pra vocês. A pergunta é, o que esse personagem pensava quando era puro? O que sonhava quando era criança? A pergunta é essa que eu disse pra vocês, mas abaixo tem um motivo. Então, o que causou isso? O que é que fez com que ele pensasse dessa forma, né? O sonho que ele queria seguir. Então, isso aqui, gente, cria aspectos da sua história que às vezes você nem sabia que poderia existir. E deixa teu personagem com uma profundidade além do que você está mostrando ali na história. Entender essas perspectivas e realmente escrever isso no seu planejamento faz com que você coloque elementos na história relacionados a isso que faça com que o leitor entenda o seu personagem de forma mais profunda, que não seja só o pensamento dele, o que ele acha, as coisas que acontecem com ele dentro da narrativa, né? E sim algo mais externo, ou seja, o passado, a infância e tudo mais. Eu acho isso incrível. E é isso, agora eu estou nas configurações da história, né, do personagem com a história propriamente dita, e eu espero terminar pelo menos essa parte hoje. Vamos ver. Eu vou comer agora. A Bela é com Z e só. A culpa é de Crepúsculo, gente. Desculpa. Mas eu tava aqui no Threads passando e eu vi várias fotos polaroids com os artistas favoritos da galera. E eu disse, cara, quem é meu artista favorito pra fazer um pra mim?
Só que o pessoal tava colocando artistas famosos, enfim. Cara, quem é o artista que, se eu tivesse a oportunidade, eu tiraria uma foto assim, Polaroid, postaria e tudo mais. E aí eu lembrei que todos os artistas que eu faria isso estão mortos. Só que eu fiz. Não ficou tão bom feito da galera, porque a maioria deles eu precisei, né, colocar a imagem de uma pintura, porque não tem a foto. Mas, cara, eu vou mostrar pra vocês como ficou. A primeira, obviamente, tem que ser Clarice Lispector, cara. Olha essa foto, acho que ficou a melhor de todas, porque a de Clarice realmente é uma foto, não é uma imagem, né? Não é... Aí o segundo é Vicentinho. Gente, cara, pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem dos girassóis de Vicente na minha pele, depois eu mostro pra vocês. Perfeito, amo. Inclusive, ele está ali, ó. Tá todo esbotado já? Tá, mas é o meu artista favorito, tá? O meu pintor favorito, na verdade. E aí, temos Jane Austen. Cara, ficou incrível, cara. Ele só pegou a foto, a imagem dela, né, a pintura, e juntou comigo, abraçadas, lindíssimas. Perfeita. A minha unha está horrível. Aí vocês relevem, tá? E temos Machadinho. Eu não consegui uma foto sem estar sorrindo, porque esse sorriso não é meu, né? Óbvio. Mas, cara... E eu coloquei assim, ó, nos comentários. Eu coloquei aqui nos comentários, ó. Observação. Certeza que o sorriso da última foto foi por saber, finalmente, se traiu ou não traiu. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá o meu Pinterest com relação ao meu livro. Eu havia salvado há algum tempo atrás algumas imagens da casa que eles vão morar, né? É uma aproximação forçada, então eles vão ter que conviver em um ambiente juntos. A cidadezinha também, eu peguei vários elementos que eu queria pra cidadezinha. É uma cidade turística, precisa ser uma cidade verde, precisa ser uma cidade com alguns elementos. Eu viajei pra Bonito e quis trazer também algumas partes de Bonito pra história. E eu acredito que eu consegui montar alguns aspectos bem legais na composição da cidade, principalmente visualizando alguns espaços que eu já tenho para a história, que eu sei que vai acontecer algumas ações lá. Então eu tenho aqui alguns espaços. E aí eu tenho o mundo de RPA, que é a sigla do meu livro, né? Tenho o mundo de RPA e eu vou mostrar pra vocês alguns elementos. E eu tô ansiosa, porque vai ser alguns spoilers? Sim. Não vou mostrar pra vocês as características físicas dos meus personagens, porque eu acho que isso eu quero ir aos poucos, mostrando, sabe? Eu gosto de fazer algumas dinâmicas no Instagram e no TikTok, então eu vou deixar pra depois. Mas agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que é que eu separei aqui pra cidade. Nós temos, eu acho que 3 locais até então. Assim que eu for pensando em algumas cenas, em alguns outros locais, eu vou pegando mais informações. Mas o que é que a gente tem aqui? Nós temos a casa, uma praça, em que vai acontecer alguma cena determinada lá, e a livraria, que vai acontecer outra cena. Então, e também tem algumas ruas da cidade. Como uma cidade turística, uma cidade antiga, então eu queria que fosse algo, sabe, uma junção de várias cidades que eu conheço e que eu gosto bastante do interior, então vou mostrar pra vocês. Oi! Não são muitas coisas, mas vamos lá. Temos aqui um lago, então você percebe que tem muito verde, tem, acho que pássaros bebendo água aqui. Temos, então, basicamente nessas 3 imagens nós temos a praça onde vai acontecer uma situação. Então você percebe que é uma praça que tem muito verde, é como se fosse um parque mesmo, sabe? Muitas flores, locais para sentar e tudo mais. E aí nós temos aqui a livraria. Então o espaço da livraria que eu queria era algo rústico, mas ao mesmo tempo clássico e tudo mais. Então eu peguei essa imagem, essa e essa para basicamente visualizar como seria esse meu espaço. A casa, eu peguei essas 2 aqui. Então essa seria a parte da frente da casa, né? Então eu queria muito verde, um espaço que eu queria que fosse basicamente como se fosse casa de praia, sabe? Mesmo não sendo na praia, então eu queria muita madeira, uma casa bem assim, de passar férias mesmo, sabe? E
Aqui seria atrás da casa, então seria mais ou menos assim, com mais vidro, com um deckzinho, com espaço para, enfim, com verde, enfim, um ambiente bem aconchegante e ao mesmo tempo focando na natureza, que é a vibe da cidadezinha. Aqui eu tenho algumas ruas referentes à cidade, então eu gosto de ruas assim, sabe? Que é na pedra, com essas casinhas mais antigas e tudo mais. Não precisa ser na cidade toda, mas eu pensei que seria um elemento muito interessante de colocar. E aí eu pensei em algo assim, sabe? Eu pensei muito no Recife antigo, naquelas ideias de casas com essas pedras grossas, completando a cidade e tudo mais. Então, na minha visão, a cidade é mais ou menos dessa forma e a casa é mais ou menos dessa forma. E é basicamente isso aqui que eu tenho de visualização. Eu simplesmente acabei de finalizar todo o planejamento de RPA e eu estou na parte do geral, né, onde eu vou colocar, organizar as pastas e tudo mais. Eu tô apanhando um pouquinho nessa parte, porque eu pensei que era para criar pasta dentro da categoria geral, mas eu acho que vou ter que criar pasta nas outras subbases, né, nas outras categorias, e adicionar e organizar essas pastas dentro do geral, porque daí eu não preciso ir no mundo e ficar clicando em todas as perguntas, né, eu só preciso, no caso, ir no geral, clicar na pasta mundo, na subpasta personagens e visualizar o que é que eu tenho de personagem dentro da categoria mundo. Então, basicamente, é isso que eu preciso. Eu vou tentar organizar isso agora porque eu quero, a partir de amanhã, tentar focar na escaleta do livro. E aí, novamente, eu iniciei o livro, eu já tinha iniciado a escaleta, só que eu quero mudar algumas coisas. E eu acho que agora vale muito a pena a gente reatualizar todo o processo de escaleta, porque eu tô com muito mais informações sobre os personagens, eu tô com muito mais informação sobre toda a história, enfim, sobre o mundo. Então eu preciso necessariamente reescrever novamente e tentar começar do zero realmente essa escrita, até porque faz muito tempo que eu peguei essa história de fato. Eu quero mudar muitas coisas que eu coloquei nessa primeira versão, desses 10 primeiros capítulos que eu havia escrito, mas agora eu quero realmente começar de fato do jeito que eu organizei aqui, usando todas essas estratégias e essas categorias de organização, de planejamento que eu utilizei para chegar até aqui e escrever. Então, o meu processo agora está sendo: terminei todas as categorias aqui do livro, então terminei plot, mundo, base, pessoa, tema, e tô finalizando a parte geral para organizar tudo em pastas bonitinho para não me perder. E agora eu vou precisar de fazer as escaletas. E aí eu vou começar das coisas que eu já sei. Então, por exemplo, eu não sei qual será o capítulo 10, mas eu sei que lá no terceiro ato vai haver tal cena. Então eu vou escrever essa cena mesmo não tendo noção de como eu vou chegar lá. Normalmente eu faço isso e eu vou tentando aos poucos durante essa semana, porque eu botei na minha mente que esse mês eu vou finalizar tudo desse livro, planejamento e escaleta, para mês que vem já iniciar a escrever. Então, eu vou pegar tudo isso esse mês, vou pegar o que eu já tenho, vou tentar planejar os que eu não tenho e para em outubro, de fato, começar a escrever. Em outubro você vai me ver doida, tentando escrever um livro do zero, a primeira versão, e aí eu quero levar vocês junto comigo nesse processo de escrita. Eu quero que esse vídeo não termine agora, eu quero que esse vídeo termine quando eu estiver escrevendo a escaleta do livro. Então, provavelmente ele vai durar até quarta-feira, porque quarta-feira sai mais cedo, então vai dar pra organizar tudo direitinho. Vou aproveitar e vou mostrar a vocês as minhas leituras deste mês. Vamos lá. Lá no Exploda Seu Kindle, ou alguma coisa do tipo do Kindle, eu não costumo pegar vários livros. O que é que acontece comigo? Eu gosto de pegar aqueles que eu não tenho acesso. Tem gente que, por exemplo, vai lá ver trilhões de livros e quer pegar todos esses trilhões de livros, sendo que ela não vai ler todos esses livros, ou pelo menos não gosta do gênero que está pegando, sabe? Eu normalmente não pego esses livros todos porque eu sei que eu não vou ler. Então o Kindle vai ficar imerso de livros que eu não vou conseguir ler, mas só pelo olho de estar lá, sabe? Então, na verdade, as pessoas acham que estão ajudando os escritores, pegando esses livros gratuitamente, né, esses vários livros gratuitamente, e não estão lendo. Porque o que vai ajudar quando você pega um livro gratuito é você ler o livro, né? Ler, divulgar, compartilhar, enfim, a sua experiência.
Mas quando você pega o livro, ele tá lá quietinho, sem uso, você não tá ajudando o escritor. Você pegou o livro gratuito e não está lendo ele. Então, de qualquer forma, você não tá ajudando o escritor, sabe? Então, eu peguei pouquíssimos livros, vou mostrar a vocês quais eu peguei. Tenho Kindle Unlimited, então, muitas vezes quando eu quero ler um livro, ele tá no Kindle Unlimited, eu só faço pegar emprestado, né? Quando o livro não tá no Kindle Unlimited, que é no caso de A Hipótese do Amor, que é o livro que eu li na viagem, eu compro. E basicamente faço isso, tá? Então, os livros que eu peguei foram Projeto Verão, que é este aqui. Então, Projeto Verão, da autora Manu Macedo. Também peguei Onde Voam as Borboletas, da Sara Fidelis. Sara Fidelis eu já conheço, né? Peguei também O Complô do Casamento, não, o Complô do Casamento, da Cristina Flores. E aí eu peguei 2 contos, 2 novelas natalinas, que eu amo novela natalina, você sabe muito bem. Eu escrevi 2 para a Amazon. Caso você queira ler minhas novelas natalinas, ou agora, ou perto do Natal, novembro, dezembro, que já está chegando perto, tá, galera? Ao seu lado sempre é Natal, que é esse livro aqui, ó. E outro, que é o mais novo de todos, que é Uma Farsa para o Natal. Eu amo essa história. Eu amo essa história. É tipo uma novela, um romance. É a minha novela mais longa de todas. Tem cento e poucas páginas, então eu acredito que você vai gostar muito. Ah, vamos voltar para os livros que eu peguei. Não. O primeiro livro de Natal que eu peguei é Um Namoro de Natal, que é este aqui. É da autora Eduarda Souza. Eu acredito que é uma autora brasileira. A pessoa sabe pelo nome, né? Então, eu acredito que é uma autora brasileira. E o segundo livro é Um Acordo de Natal, que é Eles Aqui na Neve. Então foram esses 2 de Natal. O Acordo de Natal é de Anne Sanchez. Gente, dezembro e novembro pra mim, eu só leio livros natalinos, né? E é isso. E aí eu peguei também Irmãs de Canção e Fogo, da autora, não dá pra ler aqui, meu Deus, Rebecca alguma coisa, de Rebecca Ross. É o primeiro livro que eu tô lendo dela e é a primeira fantasia que eu leio em 3, 4 anos. Acho que a última fantasia que eu li foi Harry Potter. Reli, né, no caso. Foi a releitura de Harry Potter. Então faz 2 anos que eu não leio nenhuma fantasia. E eu peguei essa fantasia pra ler, eu estou lendo na academia, tá? Eu basicamente levo nas minhas 40 minutos de esteira, eu leio esse livro. E eu tô gostando bastante. Uma hora eu fico, meu Deus do céu, eu não vou focar em livros de fantasia, eu não consigo me adaptar, e depois eu digo, cara, tá muito bom, eu vou focar, eu vou me adaptar. Foram esses que eu peguei no Exploda Seu Kindle. E dentro desse aspecto de estar vendo os livros no Kindle, eu percebi que parte do seu mundo, da Abby Jimenez, estava no Kindle Limited. Então eu peguei com todas as minhas forças para ler, porque eu queria muito ler essa história. Exatamente por conta da Bel Lopes, que ela compartilhou, disse que gostou muito. Eu acredito que eu também vou gostar muito, né, desse estilo de livro um pouco mais adulto, com personagens mais adultos. Eu tenho 26 anos, mas eu sempre costumo gostar agora, no momento, de livros com temáticas mais adultas. Eu tô gostando, estou em 28% do livro. O livro Irmãos de Canção e Espada, eu estou em 14%, porque eu tô lendo só na academia, mas Parte do Seu Mundo eu estou em 28% e eu vou ter que dar uma levíssima pausa, porque, vejam só, vou contar a história pra vocês. Eu tô fazendo um desafio pra mim mesma, que é ler o box da Emily Henry, que eu tenho aqui. Aquele box estava na promoção esses dias na Amazon e tudo mais. Então, eu li mês passado, que eu fiz uma resenha lá para o Instagram, Leitura de Verão. Então, o segundo livro desse mês é De Férias com Você. E eu costumo ler Emily Henry, eu comecei a perceber, muito mais devagar do que eu poderia ler. Então, o livro dela é muito narrativo, os personagens narram o tempo inteiro, dentro dos próprios diálogos, o que fica um pouco maçante pra mim. Porém, eu quero ler todos os livros dela. E eu acredito que ao longo dos livros, né, porque eu li o primeiro livro que ela escreveu, agora eu tô lendo o segundo livro que ela escreveu, e aí vamos ter também Louco por Livros e Lugar Feliz. E eu acredito que Lugar Feliz vai ser o meu favorito. Eu espero que seja, porque todo mundo fala muito bem desse livro. Então, eu vou começar a ler a partir da manhã, De Férias com Você, que vai virar filme, e eu tô bem ansiosa, né? E espero que eu goste bastante desse livro pra poder ler, assistir ao filme mais tranquila, sabe? Então, esse livro eu vou ler a partir da manhã, preciso terminar até o último dia do mês, tá?
e espero que eu finalmente termine. Então eu vou dar um pouquinho de pausa, digamos assim, em Parte do Seu Mundo. Porém, eu levo o Kindle para onde eu for. Então, eu vou continuar lendo Irmãs de Canção e Espada na academia. Vou levar Parte do Seu Mundo, Kindle, para a escola, porque no tempo livre que eu tiver, eu leio Parte do Seu Mundo. E de férias com você, eu vou ler todos os dias aqui em casa, à noite, porque é o livro que eu preciso terminar esse mês, né? Então, eu tô olhando pra lá porque meus livros estão lá. Eu li Leitura de Verão em agosto. Vou ler De Férias com Você agora em setembro. Em outubro, eu vou ler Louco por Livros. E em novembro, eu leio Lugar Feliz. Aí eu fecho esse desafio de ler Emily Henry até dezembro. E é isso. Se passou já uma semana, hoje é domingo novamente. E é muito difícil eu querer gravar um vlog pra vocês, simplesmente porque eu não consigo parar durante a semana e sentar pra falar com vocês. Minha rotina ela é muito corrida. Eu trabalho das 7 horas da manhã às 5h30 da tarde. Então pra mim fica muito corrido sentar e gravar. Então a noite é o tempo que eu chego em casa, basicamente é pra jantar e pra academia, e aí eu tenho que dormir cedo, enfim. Tá bem complicado pra mim, pelo menos esse ano. E por isso eu demoro tanto pra gravar vídeos pra vocês e tudo mais. Porém, eu tenho algumas atualizações com relação ao livro, o planejamento na escaleta. Tô aqui com o meu tablet e vou abrir pra aqui vocês, só pra acompanhar onde está minha escaleta. Como ela é a única parte em que eu literalmente consigo fazer as fichazinhas e movimentar essas fichas, eu tô fazendo aqui e tá dando perfeitamente, tá suprindo todas as minhas necessidades, na verdade. Então, bora lá, gente. Temos aqui 5 capítulos, não foram 7 não, foram 5 capítulos. E como são capítulos que eu já escrevi uma vez, então basicamente eu já sabia o que eu ia colocar aqui. A partir daí, eu não sei de muita coisa não. Mas o bom da minha criatividade é que ao momento que eu estou escrevendo a escaleta, eu sempre vou vendo ganchos interessantes para o próximo capítulo, que vai fazendo eu entender o que é que eu posso colocar naquele outro capítulo. Viajar para Bonito também me ajudou bastante, porque agora eu consigo ver partes de cidadezinhas turísticas que eu posso colocar dentro do livro. E tá sendo perfeito, gente, assim, criar o mundo da cidadezinha que eu estou criando. Mas basicamente lá em base tem como você clicar no mais e adicionar uma nova base. Vai ter lá as opções país, cidade, barra vila e base. Então você não vai criar país nem cidade barra vila, você vai diretamente para a base. Você bota OK e aí vai mostrar aqui esse letreirozinho. Então você pode editar modelo, adicionar imagem, adicionar miniatura. Você pode criar uma miniatura para cada personagem e aí vai ficar maravilhoso do ponto de vista aqui, certo? Cada personagem com miniatura. E aí tem configuração de tag, porque você pode dividir os aspectos em cada tag. E detalhes, que é seção de notas, que é exatamente aqui que nós iremos colocar toda a escaleta do livro, todos os tópicos do livro. Então, eu coloco e aí eu digito. Fulaninha foi para tal lugar e sentou na mesa do sofá enquanto estava lendo o livro. 2. Um homem chega perto dela. Então, não necessariamente eu vou colocar os detalhes da cena, mas eu vou colocar as ações que vão ter naquela cena. Os detalhes é eu que vou criar de forma jardineira. Então, a escaleta não é para que você crie os detalhes da história, mas é para que você estruture a cena, para que na hora que você for realmente efetivar a escrita do seu livro, do seu capítulo, você consiga de fato criar e deixar tudo bonito como se pede em um livro, tá bom? Abaixo tem alguns detalhes. Que tipo de local a base está localizada. Então isso aqui é para que essa parte do aplicativo serve. Ela serve como ser base do mundo. Como eu não quero criar a base do meu mundo, porque eu já criei isso. Então, a partir daqui, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a escaleta. Então, eu só uso essa parte de detalhes. Tem o nome, então eu coloco capítulo 2 e coloco o POV, quem é, né, se é ele ou ela. E aí, na parte de detalhes, seção de notas, é que eu apresento todos esses tópicos da cena, da estrutura da cena do meu livro. E aí tem as técnicas de escrita que você pode utilizar, que começo, meio e fim, de iniciar sempre um capítulo com ação. Então tudo isso faz parte desse processo de criação realmente do capítulo, que é perfeito. Estudem pra fazer isso, tá, galera? Porque vocês vão conseguir realmente efetivar a estrutura do livro de vocês. E com um livro estritamente planejado, você não depende da criatividade para, sabe, escrever ele. Então você vai escrever sem precisar estar tão criativa no momento que você não esteja bem ou algo do tipo.
Tá bom, vou terminar a escaleta. Assim que eu terminar a escaleta, eu volto pra falar com vocês sobre como vai ser o meu processo de escrita efetiva do meu livro, que eu estou extremamente ansiosa pra realmente criar, sabe, a história, não só o planejamento. E saber se esse aplicativo me ajudou a ter uma visão geral dos meus personagens, da história do meu livro e tudo mais. Tudo indica que eu consiga, de fato, finalizar esse mês a minha escaleta, e aí em outubro a gente vai fazer desafios, vamos pegar pesado na escrita do meu projetinho. E aí a gente, olha, vamos gravar vlogs e eu vou mostrar a vocês, fazer compilados de vídeos. Eu quero muito que vocês me digam o que vocês querem ver por aqui, porque eu sou professora de literatura, posso trazer informações sobre literatura, posso dar opiniões sobre livros, eu posso ler algo que vocês querem que eu leia e dê a minha opinião, posso dar dicas pra vocês de escrita criativa, eu posso falar sobre história da arte, porque eu estudo história da arte, então a gente pode falar sobre muitas coisas, sobre filmes, séries, enfim, o que vocês quiserem, porque esse é o meu mundinho e eu gosto de falar sobre isso. Se você assistiu até aqui, comenta, deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, pelo amor de Deus, se chegou até aqui e não se inscreveu, minha amiga, cuida. Então se inscreve no canal e é isso, até o próximo vídeo, os próximos vídeos. Eu quero muito gravar vídeos falando sobre assuntos com vocês, literatura, estudo, eu quero muito falar com vocês sobre essas coisas. Enfim, é isso, até a próxima, tchau!